Bora? Vamos lá. A gente parou aqui no slide que fala sobre os riscos para os profissionais. Então temos aqui o primeiro risco, que seria os riscos físicos. E aí eu fiz uma pergunta, né, para ver se alguém me informava, dava algum exemplo de risco físico. Quais seriam esses riscos físicos para vocês? O senhor parou aí mesmo? Foi? Parei aqui. O senhor já falou aquele comunicação Aqui eficiente? já falei essa parte aqui, né? Hum, ok. Tem alguma dúvida aqui nessa parte? Não, que eu não vi o senhor falando nessa parte aqui não. Acho que eu estava despercebida. Foi, né? Nessa última comunicação. A comunicação eficiente seria a parte da comunicação entre a equipe. Então eu falei que a gente se comunica muito por termos técnicos. E aí vocês têm que estudar bastante termo técnico, que é para na hora lá não ficar voando, né? Então se alguém falar em um termo técnico você não souber do que significa, você não vai saber nem o que fazer. Então tem que ter essa comunicação eficiente entre médico, enfermeiro, técnico, Ah, colega. me lembrei. E o senhor explicou. Pronto. Então voltando aqui, risco físico. Quais seriam esses riscos físicos para o profissional? Digam aí, Uma Josneto. furada de agulha, Isso, uma furada de agulha, por exemplo, isso, um corte inesperado. isso, um pérfuro cortante, né? Que mais? Imagine vocês que estão lá, setor, né? O que é que poderia colocar em risco, né, esses riscos sendo físicos para vocês? Fora essas furadas, esses cortes. Respingo de sangue também nos olhos, na boca. Não, aí é biológico, né? Aí é risco biológico. Nós profissionais podemos correr o risco de sermos eletrocutados. Sim, Em que situação? Pode ser um aparelho, né? Sim, qual aparelho? num carrinho desfibrilador. Exatamente, no desfibrilador que usa energia elétrica, corrente elétrica, né? Pode estar um No dia, cabo ali, né? O que, Fabiola? no dia eletrocardiograma também, porque eu tô cagada, Eletrocardiograma também, muito bem. tô Então tem, cagada aqui. tem vários riscos, né, físicos, né, e a gente precisa é, se cuidar para não correr esses acidentes, né? Então, riscos químicos. Quais seriam esses riscos químicos? E aí, Paulo? Paulo tá aí? Carla? Vamos lá, Tô vamos aqui. lá, vamos lá. Eu quero que vocês comecem a participar da aula. Porque fica chato só o professor falando, né? Vocês têm que. Se fosse lá na sala, tava todo mundo falando. Eu sei. Né, Josneto? Estou pensando. Tá pensando, né? Deixa eu ver quem tá mais online aqui. É assim na hora, dá um branco. Ana Flávia, o Lucas. O Lucas de vez em quando fala. Valneide. Valneide já falou alguma vez?
Rúbia. Cadê tua irmã Rúbia que não veio hoje? Ela tá na aula, não? Pelo menos aqui eu não tô vendo não, ela não. Ela tava mais cedo, eu vi. E aí, risco químico? Vocês não correm não, nenhum risco químico? No hospital? Corre sim, Kécio. Sim, qual seria esse risco químico? Corre sim. Ah, eu. Alguma medicação, Oi. professor? Exatamente. Como oxigênio. Muito bem, Ana Flávia. Muito bem. Um medicamento, né? Você pode correr o risco ali na hora do preparo, na administração. Né? Tem algumas substâncias que podem, né, lhe prejudicar. Né? Então, lá no setor de esterilização também, né, tem muitos materiais químicos ali. Então, tem vários elementos químicos, né, que, se você não estiver usando EPI e você entrar em contato, tem alguns medicamentos, como a gente já viu na primeira parte da teoria, na parte dos medicamentos, que se você não estiver usando luva, o que é que acontece com você? Pode causar o quê? Que a gente falou lá na aula. Contaminação. Não falei isso não na aula não. Tem alguns produtos, alguns medicamentos que, se você entrar em contato, né, na pele, pode transmitir alguma coisa, né? Você vai ficar com algum problema. Qual seria esse problema? Intoxicação. Intoxicação na pele? E não tem, não? Tem. Qual seria? Como assim? Eu falei. Mas tá quase chegando. Se lembra da dermatite de contato? Eu falei? Vocês estão dormindo, né? Não, a gente tá bem acordadinho. Temos os riscos biológicos. Então, o risco biológico são vários, né? Então, como o Roberta falou, né, tem aquele risco, né, que você pode entrar em contato com o sangue, né, do paciente. Né? Quais seriam mais? Vamos lá, vocês têm que pensar e participar também. Não é só o professor falando, não. Eu sei que vocês sabem. Hein, Priscila? Qual Priscila? Tem duas. Pode ser você. Eu tô aqui. E aí, Priscila Virgínia? Kécio, para ser sincera, meus neurônios hoje não estão assimilando. Bebeu pouca água hoje, né? Foi não, meu filho, foi cansaço mesmo de trabalho. Acontece. E Priscila Vasconcelos, e aí? Sabe alguma coisa? Risco biológico. Rapaz, risco biológico. Eu acho que aqueles agentes químicos, né? Estilo aqueles agentes químicos Não, que. químico foi o que a gente falou antes, né? Risco químico. Agora a gente vai para o risco biológico. Biológico, sei lá. Então, Lembro não. o que é biologia? Biologia é tudo que vem do organismo. Exato. Então, assim, quando tu tá fazendo uma punção venosa, né, qual é o risco que tu tem ali na hora? O risco de entrar em contato com o sangue do paciente. Né? Aí, entrando em contato com o sangue do paciente, você pode, né, contrair alguma doença, né? Pode ter uma bactéria, algum vírus no sangue e você se contaminar. Né? Quando você está fazendo um curativo, né, a secreção do paciente não é um risco biológico para você, né? Então tudo que for do paciente, né, é risco biológico para você, né? Bactérias, fungo. Ô, Kécio,
O que é respingo salivar também, né? Que é uma secreção, tudo que for secreção do paciente, né? É uma ferida que está saindo secreção, né? É o paciente que está com dermatite de contato. Se tu pegar nesse paciente sem usar luva, tu vai pegar, é um risco biológico, né? E aí você tem que usar EPI para não pegar esses agentes biológicos. Os riscos ergonômicos, quais seriam? E aí? E aí, Elidiane? Risco ergonômico. Alguém sabe? Então, o risco ergonômico, pessoal, eu acho que não vai sair nada aí não. O risco ergonômico, né? Porque é uma palavra que não é muito usada, né? Então, é todo fator que possa interferir na questão psicofisiológica. Então, tudo que for ali, você passar muito tempo no plantão, né? Você tirou um plantão de 24 horas, né? E aí o seu colega não chegou para lhe render e você ficou mais 24 horas. Ali vai lhe causar um prejuízo. É um risco, né, ergonômico da sua profissão. Você pegou um peso, né? Você vai fazer uma mudança de decúbito, né? Aí tem um paciente, né, bem pesadinho lá, e aí você tenta tirar ele ali do local e aí dá um jeito na coluna. Isso aí é um risco ergonômico também, né? Então a postura, você passar muito tempo em pé, não ter o horário para descanso, né, que todo profissional tem que ter, principalmente aqueles plantões que são demorados, de 24 horas, os plantões noturnos, né, que também precisa você, né, dormir, né, tudo isso aí é risco ergonômico. E os riscos psicossociais, aí é mais fácil. E aí? Creio que seja da mente, né, Kessia? Isso, da mente, né, e do social também. Então, estresse, né? O que mais? Eu tô perguntando porque isso aqui é questão de prova, aí não está no slide, viu? Eu posso perguntar lá alguns exemplos. Aí o slide, como vocês sabem, só serve mais para a gente, né, ter uma organização na hora da aula. Então, Raiva. estresse, raiva. Mau humor. Vocês estão falando mais do psico e do social. Porque psicossocial são dois, né? Psico, da mente, social, é interação social, né? Então pode ter alguma situação que aconteça no plantão, na sua unidade de serviço, que alguém ali não gosta de você, que tenta lhe prejudicar. Isso aí vai lhe causar risco, né, tanto mental quanto social, né, porque você vai passar o plantão ali discutindo com a pessoa, né, às vezes pode até sair do âmbito do trabalho para fora, né, aquela pessoa ali saiu do trabalho e começa a falar mal de você, dizer que você é um mau profissional para outras pessoas. Eu estou dizendo isso porque já aconteceu comigo, viu? Já aconteceu comigo e é muito chato, né? Muito chato esse tipo de risco. Então a gente tem que lidar com bastante tipo de risco, né? Então ninguém é
fica fora disso. Então todo mundo, quando começa a trabalhar, tem todos esses riscos, e a gente tem que fazer o máximo possível para evitar esses riscos, né? Tem os riscos da questão que tem que usar EPI, né? Mas tem esses outros riscos que muitas vezes a gente não pode evitar, né? Porém a gente pode minimizar bastante, né? Principalmente esse último aqui, o psicossocial, né? Porque a gente sabe que tem muito enfermeiro, principalmente técnico de enfermagem, que toma medicamento controlado por conta de vários episódios no trabalho, né? Ele está trabalhando muito também, está recebendo pouco, isso aí vai, com o tempo, vai desgastando a mente do profissional, é um risco também, né? Ô, Cássio, tu poderia repetir um pouquinho sobre os riscos ergonômicos, por favor? Risco ergonômico é o risco do seu trabalho. Então, quando você estiver no trabalho, eu dei alguns exemplos aqui. Então, você vai mudar um paciente de decúbito, o paciente é muito pesado, e aí você tenta, né, mudar ele ou tirar ele de um lugar para colocar em outro, e aí você dá um mau jeito na coluna. Ou então de tanto, né, você pegar em peso no seu trabalho, né, você, né, sofre alguma lesão, né? Então isso é um risco ergonômico, é um risco relacionado ao seu trabalho. Você trabalha numa área de raio-x, né, com o tempo, raio-x, né, aquele, né, pode causar câncer, é um risco ergonômico. Então tudo que acontecer, que causa danos à sua saúde, né, Cássio? exatamente, é risco para a sua saúde, né? Não é risco para o paciente, é risco para você, né, para o profissional, né? Então é relacionado com o seu serviço. Alguma pergunta aqui? Podemos passar? Certeza, né? Questão de prova. Profissionais de enfermagem permanecem grande parte do tempo de sua vida produtiva no ambiente de trabalho. É a sua segunda casa, né? Então a gente vê enfermeiros, né, em 3 hospitais ou mais, né? Porque a gente sabe que o salário é pouco, aí é para complementar, né? Aí precisa-se de outro emprego, então a gente passa muito tempo no trabalho, né? Tem pessoas que, dependendo do trabalho também, né, não trabalham em vários lugares, mas um só já ocupa, né, o seu maior tempo, né, porque é uma área que, né, tá tendo até aquela questão que eu postei das 30 horas, né, que está lá na Câmara dos Deputados para ser votada ainda, né, por conta disso. Então, quando você tem um salário baixo, quando você precisa trabalhar em mais de um local, você passa muito tempo no seu local de trabalho, né, a valorização lá embaixo, certo? Então a tendência é você permanecer bastante tempo trabalhando, e com o tempo isso aí vai prejudicar, né? Vai ter o risco psicossocial, riscos ergonômicos, todos esses riscos. Ô, Cássio, e contando que quem trabalha na área da saúde não tem vida social, né? Tem, não é, né? É deficiente. É deficiente. Então é difícil você ver um enfermeiro nas baladas, né, curtindo todo final de semana em praia, viajando, né? Por quê? Geralmente está em plantão, né, enquanto outras pessoas estão se divertindo no final de semana, você está lá no sábado, no plantão de 24 horas, quando você chega em casa não dá vontade de você sair para lugar nenhum, né? Mas tem aquelas pessoas que têm consciência de que tem que ter essa questão de você descansar, né? E às vezes você vai muito pensando na questão financeira, arruma 1, 2, e se esquece da social, do descanso, né? Da sua saúde. Então você não tem como ir
numa academia, né? A questão dos filhos, eu digo isso porque a minha irmã ela tem 2 empregos só, não tem 3 não. Mas ela passa pouco tempo com os filhos. Então quem passa o dia todo é minha mãe com eles. Também, Kécio, não paga bem, somente um salário. Só um emprego só não paga bem. Então tem que arrumar 2 ou 3 mesmo. 2 ou 3. Então por isso que eu também tenho 2. Né? Porque um só não. Às vezes não dá para você fazer suas coisas, né? Mas aí eu deixo meu final de semana. Aí eu não tiro plantão final de semana. Eu trabalho bastante durante a semana. É um risco que eu tenho, né? Porque eu durmo mal durante a semana. Mas aí final de semana, sábado, domingo é sagrado. No começo ali, quando você se forma, ainda você doido para trabalhar, você ainda enfrenta bastante coisa, você ali tá fresquinho ali, com vontade, mas com o tempo isso vai lhe prejudicando, vai lhe desgastando, não é nem tanto nem tanto a questão física, é mais a mental, né? É horrível, eu vejo minha irmã desse jeito. Eu disse a ela, não quero ficar assim não, desse jeito que tu fica não. Espero que não, né? Porque quando você começar a trabalhar, aí vai arrumar um emprego, aí arruma um emprego, aí o emprego ele paga mal, é um salário mínimo. Aí um salário mínimo não dá pra ninguém viver hoje em dia. A não ser que você estude bastante, passe logo no Hospital das Clínicas. Aí você vai trabalhar num lugar só. Que vai ganhar melhor, eu acredito, porque se eu passar num concurso desse do Hospital da Clínica, eu não quero trabalhar em lugar nenhum não, porque a maioria paga mal, principalmente técnico de enfermagem. No município mesmo, o município é um salário mínimo, e olha lá, não chega nem a um salário mínimo, porque o salário mínimo é 1.000 e pouco, 1.080, não sei se já aumentou. 1.080 não, 1.070 e alguma coisa. Nem 80 chega. É 1.045, Kécio. Pronto, 1.045. Técnico de enfermagem aqui em Escada não ganha 1.045. Ele ganha na faixa de 800, 900. Ele não chega a um salário. Misericórdia! Exato. É mesmo, é? Então não quero trabalhar em Escada não, meu filho, viu? Pronto. Mas aí se você for pro cabo é 1.200. Aí você paga o transporte, vai chegar no mesmo valor. Não vai adiantar de nada. De todo jeito o técnico se lasca. Exatamente. A não ser que você trabalhe. A não ser que você trabalhe, por exemplo, você trabalha em Escada, mas trabalha no posto, trabalha no hospital, tirando plantão, trabalha em outro lugar particular, aí você sai complementando, né? Misericórdia, depois você vai estar toda acabada. É por isso que o pessoal da saúde não tem vida. Exatamente. É por isso mesmo. É um risco que todo profissional, principalmente os enfermeiros e muito mais os técnicos, pela questão do salário que é menor, não falando que o salário do enfermeiro é bom, que também não é bom, pelo que a gente estuda, pelo que a gente é responsável, Então, tá lá, não sei se vocês viram a PL, para o técnico receber 2.000, o salário base, 2.000, quase 2.500, se eu não me engano, que é o mínimo para um técnico. Então, que vocês estudam 2 anos e a responsabilidade que vocês vão ter para ganhar um salário mínimo, uma pessoa que não faz nenhum curso, e trabalha muitas vezes que não precisa nem de um curso, ganha quase o dobro, com carteira fechada, tudo certinho, para você que faz um curso técnico, que paga, e a responsabilidade, no mínimo era para ganhar uns 3.000, uns 3 salários mínimos, no mínimo. Mas tem lugar que paga bem, o Hospital das Clínicas, como eu falei. Se você for trabalhar como técnico numa empresa, como técnico de especialista, do trabalho, você ganha melhor, mas a maioria paga mal mesmo. E olhe que o técnico trabalha, viu, que nem aqueles burros. Trabalha muito, não é pouco não, muito mesmo. O enfermeiro trabalha muito também, mas cada um na
profissão, né? Mas o técnico Cada um deveria... no seu quadrado. O técnico deveria receber muito, muito, muito mesmo. Então teve um paciente que chegou lá hoje no posto, aí foi beber água, aí falando lá, arretado, né? Falando dos políticos, que os políticos não investiam na saúde, que os enfermeiros era para ganhar no mínimo 10 mil. Eu falei, rapaz, você está falando na boca de Deus, né? Eu espero que aconteça isso um dia, né? Os enfermeiros que a gente fala é geral, né? Técnico, auxiliar, né? A enfermagem ganha muito mal. Para ter todos esses riscos, né? Mas é assim mesmo, né? Se a profissão fosse mais unida, né? Quantos mil enfermeiros não existem no Brasil? Esses deputados já tinham votado isso há muitos anos, porque esse projeto de lei já é antigo, já tem que fazer outro, porque esse salário que botaram lá já ficou defasado há muitos anos. Então a gente... Eu acho que Sim? Eu acho que falta reconhecimento da parte dos políticos. Falta, sabe o que é? Não é nem reconhecimento não, os profissionais correr atrás. Porque se eles correr atrás, porque você imagina aí, não sei quantos mil profissional. Você viu o ano passado, antes da pandemia, o que foi que aconteceu lá em Recife, que teve a paralisação, que saiu até no jornal, né, que botaram polícia, foi o maior. Então, se fizesse várias vezes aquilo ali, ia chegar um momento que, né, eles iam dizer, a gente vai ter que realmente valorizar eles. Mas, né? É porque tem alguns profissionais que relaxam, né? Já acha que tá bom. Mas aí quando alguém luta, aí a colega já vai lá falando mal, né? Se conforma, dizendo que quer aparecer, né? Ou então não faz questão de ir, né? Eu digo isso porque eu já participei de várias mobilizações, né? Que não vão todos, e os que não vão falam mal de quem vai. Pô, você está falando para todo mundo, os que não vai ainda fica falando mal, né? Isso é culpa da gente mesmo. Olha, pense numa raça triste essa do técnico de enfermagem. Da enfermagem em geral. Na área geral. Então, como a gente permanece muito tempo, né, no ambiente de trabalho, a gente tem, né, uma porcentagem muito alta, né, com relação aos riscos, né? Há uma ampliação no período de exposição, né, principalmente nos riscos biológicos. Então, a gente vê muito enfermeiro, né, adoecendo, pegando doenças infecciosas, né? Um forte exemplo é agora a pandemia, vários enfermeiros sendo infectados, né? Mas antes da pandemia, enfermeiro, né? Enfermeiro eu falo técnico também, né? Técnico que é auxiliar. Existe vários outros vírus, H1N1, H2N2, né? Pneumonia, tuberculose, hanseníase, tudo isso aí a gente corre o risco de pegar, né? Então, quanto mais tempo você passa no ambiente, né, que está ali com várias doenças, mais aumenta o risco de você ser infectado, né? Porque você vai ter o contato direto com os pacientes e frequente, né? Principalmente os técnicos vão estar ali na linha de frente. É tu que vai estar ali aferindo pressão direto, vendo sinais vitais, fazendo curativo, administrando medicamento, né? Colocando a mão lá nos materiais químicos, né? Então o risco ele aumenta bastante, e mais com relação ao técnico. Então a biossegurança em situação de urgência. Há uma complexidade da assistência, elevada a taxa de ocorrência de acidentes e subnotificação.
Então, assim, complexa. Ixi, esse não vai sair não. Porque a gente depende muito do gestor. Então, para você cobrar, o gestor tem que dar, né, a assistência, né, do material, tem que dar o suporte. Muitas vezes não dá. Então, há uma elevada taxa de ocorrência de acidente. Eu conheço vários amigos, vários ex-alunos, né, que já passaram por vários acidentes, né? E quando acontecem esses acidentes, tem que ser notificado, porque é um acidente de trabalho, né? Então a empresa ela vai ser notificada. Então muitas vezes os profissionais não notificam, com medo de perder o emprego. O que acontece é isso, né? Mas precisa ser notificado, né? Se o profissional, por exemplo, tiver fazendo uma punção venosa e aí se furou com aquela agulha, então há a necessidade de notificar, né, que ele sofreu o acidente, né? E há um protocolo a ser seguido. E para ser seguido esse protocolo, né, que é feito um coquetel de vários antibióticos, né, que se faz lá em Recife. Esqueci o nome do hospital agora, mas depois eu lembro. Mas para fazer tem que ser notificado. Então alguns profissionais infelizmente não, né, pensa que não vai adoecer, não notifica, fica com medo, né, até de represária. Não estava usando EPI, né, aí fica com medo e não notifica, né? Então tem esse problema, né, principalmente em situação de urgência, né, que mais acontece acidentes. Planejamento e implementação de intervenção preventiva. Então o coordenador do setor ele tem que fazer isso, tanto o coordenador do setor quanto o coordenador geral da enfermagem, né, quanto a direção do hospital, a gestão tem que fazer um planejamento, né, para fazer uma educação preventiva dos profissionais em relação ao uso dos EPIs, com relação à importância da higiene, e fazer a fiscalização, né, porque não adianta você falar e quando você está lá no setor, você vendo, aí você não faz essa intervenção. Riscos por exposição. Então, risco após exposição ao HIV, que é o vírus que transmite a AIDS pelo sangue, né? Pela percutânea, o risco, né, ele é 0,3%, a mucosa 0,1% e a pele íntegra é maior que 0,1%. É menor, aliás, menor que 0,1%. Então, ou seja, se você entrou em contato, né, com sangue de um paciente com HIV pela mucosa, né, esse risco de você pegar, né, de 0,1%. Porque tem a questão da porta de entrada. Eu acredito que na disciplina parasitologia e infectologia, a professora falou muito do HIV, né? A pele, né? Se a pele do profissional tiver alguma lesão, esse risco ele vai aumentar bastante, né? Então é o maior risco que a gente, né, nós profissionais de saúde temos no nosso ambiente de trabalho, que é o do HIV, que é uma doença que não tem cura, né? As outras, né, a maioria tem cura, né? Mas essa daqui é a pior porque não tem cura. Materiais biológicos e risco de transmissão de patógeno. Então, essa parte mais vermelha é a parte pior, né? Essa parte aqui é a parte menor, pois todas elas transmitem, né? Então, o sangue ela transmite, né?
quase que imediatamente, né, se você entrar em contato, né, com sangue, com secreções, né, em qualquer secreção envolvendo sangue, aliás, né, o sêmen do paciente, a secreção vaginal, né, então esses são os piores, né, que transmitem patógenos, né, porque é quase imediato, vai cair na corrente sanguínea, né. Aqui menos, porém também transmite, né, através da urina, das fezes, do suor e vômitos. Então há o risco tanto para o paciente quanto para o profissional, né? Outro paciente que está ali, né, porque não só tem um paciente, tem vários pacientes, né? Então vai ter vários pacientes, um com traumatismo, outro com corte, né? Então tem o risco também daquele profissional que faz a higienização do local, né? Então tem que ter cuidado também com esses profissionais. Fatores de risco para o HIV. Deixa eu ver se não caiu aqui, né? Porque de vez em quando cai eu não estou sabendo. Então, os fatores de risco para o HIV: primeiro, a exposição envolvendo grande volume de sangue. Segundo, lesão profunda, né, que vai entrar o sangue, né, visível no dispositivo, né, seja o catéter, né, aquele que você faz a punção venosa, quanto seringas, né, dispositivos retirados diretamente de veias ou artérias. Então, na hora de colocar e na hora de retirar também é importante você ter a proteção. Paciente fonte em fase terminal da doença, esse é o pior que tem, porque a imunidade dele está muito baixa, né? E a quantidade de vírus no corpo dele está muito alta. Então esses pacientes eles vão transmitir mais vírus, né, para as pessoas. Então tem que ter cuidado, né? Esse fator de risco aí aumenta. Paciente em fase terminal da doença. Quimioprofilaxia, né, com o medicamento que é o zidovudina, AZT, né, proteção de 81%, não é 100%, porque se fosse 100% era a cura. Então esses pacientes têm o risco, né, de passar a doença, né, pacientes que estão fazendo tratamento com esse medicamento. Então, causas de acidente, olha o que eu falei aqui. Eu não lembro se eu falei na aula ou falei lá no estágio, que não se reencapa a agulha em momento nenhum, a não ser que você... Você falou na aula. Falei na aula, né? Então vou repetir aqui. A não ser que você esteja em um local, né, que você não esqueceu de levar uma bandeja, né, e está com a seringa na mão, né? Se for nessa situação, para você não colocar em risco a vida das pessoas que estão ao seu redor, ou seu próprio risco, aí tem um jeito de você fazer isso, né? Eu vou passar isso lá no laboratório, porém só vai ser usado nessa situação, né? Então não se deve nunca reencapar a agulha, certo? Alguém tem alguma dúvida? A maioria das pessoas coloca essa capinha assim no canto e não precisa nem pegar, né, professor? Não, tirou a capinha, essa capinha da agulha aqui, né? Você vai jogar fora, a não ser que esteja num local que não tenha aquela caixa, né, para você jogar, que é o ideal você fazer sempre a administração do medicamento e ter aquela caixa, né? Ou então você tá com a bandeja, aí você deixa em cima da bandeja, né, para depois descartar lá no local onde tem a caixa de pérfuro cortante,
né? Mas não você reencapar, né? A não ser que você esteja num ambiente que a caixa está bastante longe, foi uma questão de emergência, tu teve que administrar o medicamento ali, né? Não teve como levar nem a caixa, nem no local tem caixa e nem tem bandeja de alumínio, não tem nada para você jogar a agulha e tem muita pessoa no caminho, aí você vai, aí eu vou explicar como é que vocês fazem. Mas aí não tem nenhuma justificativa plausível para você reencapar a agulha. Ah, professor, mas se eu não fiz o medicamento ainda no paciente, eu ainda estou preparando, eu posso reencapar? Não, porque aí você ainda corre o risco de se furar. Você não vai entrar em exposição com sangue do paciente porque você ainda não administrou. Mas só a questão de você tentar reencapar, você pode se furar, né? E é uma furadinha chata, viu? E com 2 dias com o dedo aí doendo. Então tem que ter cuidado. É aquela furadinha de teste de glicose. É pior ainda, né? Dependendo da força que você botou ali para encapar. Acidentes ocupacionais. Em serviço de urgência, em situação de urgência, alta prevalência de risco ocupacional e risco biológico, como a gente já falou aqui, né? Então, setor de urgência e emergência, o risco ele aumenta, né, muito, porque ali está chegando muitas pessoas, né, que vão tá ali com doenças graves, né? Muitas pessoas sangrando, né? Você vai entrar em contato muito com muito sangue, muita secreção, vai entubar paciente, né? Então o risco ele aumenta muito no setor de urgência e emergência. Então tem algumas agulhas aqui que já vem o dispositivo. Se tiver esse dispositivo, né, aí você trava depois que aplicar. Então essa agulha aqui é a agulha que geralmente vem para vacina, né? Mas tem alguns medicamentos que já estão vindo esse modelo de agulha, né? Mas como ela é um pouco mais cara, a gente ainda vê muito, né, esse outro modelo, o modelo normal, né? Então vocês vão usar muito esse modelo aqui ainda. Então aqui essa seringa aqui, assim que você administrou, mesmo jogando lá na caixa de pérfuro cortante, você trava, né? Porque aquelas pessoas que vão manusear aquela caixa pode se abrir, né? E se abrir já está tudo travado, né? As agulhas. Então essas pessoas não vão correr tanto risco de se furar. E tem outros dispositivos, né? Fora a seringa com agulha, tem outros dispositivos que também usamos como que tem agulha, né? Que tem para coletar sangue, para exame, né? Para passar uma sonda, né? Equipo, né? Para passar um soro. Então tem que ter cuidado para não se furar. Medidas pré-exposição. Vigilância e notificação. Então, vigilância. O que seria essa palavra para vocês? O que essa palavra quer dizer em relação à pré-exposição? Essa questão de vigilância. Estar sempre atento. Isso. A coordenadora sempre tá lá chamando os profissionais, não esquece de usar a luva, não esquece de não reencapar a agulha, não esquece de fazer isso, cuidado quando for fazer aquilo, sempre estar vigilante, né? E sempre notificar também, né? O nome notificação não quer dizer que a pessoa pensa logo na cabeça, eita, notificação, vou me lascar. É você notificado, né? É tipo a multa.
Aí o guarda de trânsito diz, ó, vou lhe notificar. Aí é ruim, né? Porque você vai pagar mas nessa situação aqui não. A notificação, no caso, seria ruim para o hospital, né? Não para o profissional. Estrutura organizacional. Então tem que reforçar muito essa estrutura de organização do setor, né? A questão de solicitação de material, né? A questão de educação permanente dos profissionais, né? A questão de fiscalização. Então é muito importante a estrutura organizacional, que está incluso o gestor, está incluso coordenação, está incluso diretor do hospital, coordenação de enfermagem, está incluso os profissionais, né? A educação permanente, propriamente dita, né? Porque de vez em quando, se é necessário, está reforçando, né, os profissionais, que às vezes a gente, de tanto fazer, a gente relaxa um pouco. Aí essa hora de relaxar é que pode acontecer os acidentes, né? E aí é que essa hora que tem que entrar a educação permanente, que é uma educação que tem que ter. Permanente é aquela coisa que sempre tem que ter, né? Então de 15 em 15 dias, né, pegar aqueles profissionais, vamos falar sobre a lavagem das mãos, vamos falar sobre o uso das luvas, do óculos de proteção, né, a importância, dar uma breve palestra, mostrar como é que se calça, né, os EPIs, tem a forma correta, que calça, que se retira também. As vacinas, né? Então, um exemplo aqui é a vacina da hepatite B, né, que 95% dos profissionais, eles, né, sempre estão se vacinando. Então a gente sabe que a hepatite B é 10 em 10 anos tem que estar se vacinando. A antitetânica também, sempre deixar o cartão de vacina em dia. Isso é medida pré-exposição, é antes de você se expor com os riscos. Então, se você entrou em contato com sangue, tu vai tomar a vacina depois para quê? Se tu já teve contato, tu tem que se vacinar antes, né? É aquela vacina H1N1 que é da influenza, que todo ano, né, tem campanha, né, que eu acredito que a partir do ano que vem já vai, esse do Covid também já vai entrar também todo ano, né, como campanha, e os profissionais têm que estar se vacinando, certo? E a adesão, né, dos profissionais às precauções padrão, que vocês aprenderam lá em higiene e profilaxia, né? Então temos a precaução padrão. Então todo procedimento eu vou fazer, né, lavar as mãos, calçar a luva, calçar EPI, né? Depois do procedimento eu vou retirar a luva da maneira correta, vou descartar no local correto o que eu usei, né? E vou lavar minhas mãos. Então fazendo isso, né, você está descartando vários riscos, né, que você poderia prejudicar na sua saúde. Então tem a precaução padrão e tem outras precauções também, né, dependendo do tipo de atendimento que você for prestar. Tem os cuidados, né, a precaução de contato com o paciente, né, paciente com risco de doenças transmitidas através do ar, né, através do contato, né? Então aí mas existe a padrão. Para todas vocês vão usar essas precauções. E temos as medidas pós-exposição, né, que são os antirretrovirais, que é o coquetel que eu falei, né, que em 24 horas você já tem que estar tomando, no máximo em 48 horas, certo? Por isso que tem que notificar logo, né, para tomar o medicamento. Temos a imunoglobulina hiperimune para a hepatite B. Hepatite C somente exames
de monitoramento. Riscos biológicos. Então temos a tuberculose ocupacional. Então, ó, o risco para técnico de enfermagem, ó, olha a quantidade em relação a enfermeiro e médico. Com certeza isso aqui já está bem maior, né? Porque isso aqui já faz tempo que a gente pegou esse slide, já está dando. Então, mas só para você ter ideia que o técnico, por ele estar mais com o paciente, o risco vai ser bem maior. Então a gente tem também uma quantidade maior de profissionais técnicos do que enfermeiro, do que médico. Então por isso também o risco ele aumenta. Então profissionais de saúde, o risco de infecção e adoecimento é maior do que a população em geral. Então não é feio você dizer, ó, eu peguei tuberculose, porque é um risco ocupacional, um risco que você vai ter. Então você tem que pensar no seu risco e no risco da sua família também, porque você vai levar a doença para a sua família. Então se tu vai atender um paciente que tu tá suspeitando que ele está com tuberculose, uma doença respiratória, e tu não usa a máscara, né, tu vai se expor a esse risco, tu pode adoecer e ainda levar para tua casa. Então você vai ter que pegar, Ô, Cássio, você vai ter que pensar em suspeito você e na família também. Ô, Cássio, e quando é TB, você não vai com a máscara normal, aí 95, né? N95. N95. Ô, Cássio, mas muitas vezes a menina da triagem, ela não notifica, aí chega lá dentro, ninguém diz, quando é lá dentro é que vai dizer, que nem num dia do estágio mesmo, tem uma menina lá, que chegou com HIV, só que as enfermeiras já conhecem a menina, mas a triagem não notificou que ela tinha HIV. Só se na triagem ela não perguntou e nem o paciente falou. Porque quando a gente faz a triagem, a gente coloca todos os dados, o histórico do paciente, a gente faz um monte de pergunta. Pergunta se a pessoa tem alguma doença, pergunta se tem alguma alergia, algum medicamento. Então pode ser que essa pessoa na hora lá não informou, né? Aí colocou em risco, né, a vida de outras pessoas. Então é por isso que vocês têm que fazer o quê? Isso aqui, ó. Porque se você não fizer isso aqui, você vai entrar em contato e às vezes não vai saber nem o que a pessoa tem, né? Então você vai administrar um medicamento sem luva, mas na precaução padrão, né, se recomenda você usar a luva, porque tu não usou. Mas aquela pessoa não falou que a pessoa tinha HIV. Mas mesmo se não falar, tu usando luva e o equipamento, tu tá se protegendo. E aí? Então você tem que sempre pensar em você primeiro, para depois pensar nos outros, né? Então tem esse risco que é muito, muito profissional de saúde, principalmente técnicos de enfermagem, adoecendo, né? Mas professor, eu nunca vi um técnico de enfermagem com tuberculose, não. Então ninguém vai sair dizendo por aí que está com tuberculose, não, né? Então tem que ter o cuidado. A precaução padrão tem uma revisão de 1996, já está bem antigo, mas ainda está válido, né? Porque é o básico, né? Lavar a mão, usar álcool, usar luva, EPI, né? Ter todo o cuidado, né? A precaução básica, né? O padrão para todo e qualquer paciente, independente do diagnóstico. Como eu falei, independente se tu sabe se ele tem HIV, tuberculose, né, ou outra doença. Então a gente, antes da pandemia, era muito difícil você ver um enfermeiro com uma máscara. Era muito difícil, né? E no curso a gente sempre diz, vai fazer um curativo, né, vai fazer algum procedimento, usa máscara, usa óculos, né, touca, que era muito difícil também a gente ver. Hoje em dia a gente está vendo, né? Eu espero que depois continuem usando,
né? Mesmo quando passar essa pandemia aí, que já está acabando, eu espero que continue usando, né? Então, ó, na precaução padrão, sempre lavar antes e após o contato com o paciente. Ah, professor, mas é emergência, já chegou outro ali. Pô, mas não custa nada tu passar ali, né? 10 minutinhos, só tem tu ali trabalhando, não. Né? Então vai lá, dá uma lavada. Tu não entrou em contato com o paciente, tu sabe lá o que é que o paciente tinha, né? Antes e após o contato, né? Lavar as mãos, né? E tem a técnica, eu não vou falar a técnica porque vocês já aprenderam. Aí usar luva, né? E tem, além do jaleco, que é fechado, né? É ridículo jaleco aberto. Quando eu vejo alguém com jaleco aberto, né? Eu digo, pô, ele tá usando só como um acessório, né? Porque um jaleco é um equipamento de proteção, né? É o mesmo que você usar máscara no queixo. É jaleco aberto, tá protegendo de nada. Aí é o jaleco, tem o avental que você ainda coloca por cima dele, né? Tu não vai entrar em contato com sangue e secreção? Jaleco, capote, o avental, né? Capote não, o avental. O capote é para centro cirúrgico, né? O avental descartável, não é avental para passar o plantão todo. Ele é descartável. Entrou em contato com o paciente, sangue e secreção, tem que se jogar fora. Quando for entrar em contato com o outro, tem que se usar outro capote. Temos os óculos de proteção, né? Caso de risco de respingos. Respingo de quê? De sangue, de secreção, né? De paciente que fica falando, né? E solta ali gotículas. Aquela gotícula da saliva pode respingar ali no teu olho, né? Tu pode respirar e pode entrar na tua boca também. Então é necessário o uso de máscara e de óculos de proteção, né? E o descarte adequado do material infectado, né? Aqui alguma pergunta? Então isso aqui é precaução padrão que se aplica a todos os pacientes, todos, né? Deixa eu ver se não caiu aqui. Então, a caixa de pérfuro cortante, ela tem um jeito de você montar ela, né? Tem até uma instrução de como se deve montar. Tem que se montar direitinho, porque senão se ela se desmontar, né, você vai ter que apanhar aquelas seringas todinha, vai correr o risco de infeccionar. Tem uma altura adequada. Alguém sabe essa altura quanto é? Quantos centímetros? Alguém se lembra aí? 1,5 m, né, Cássio? 1,5 m, muito bem. 1,5 m do chão. Então não pode ser embaixo, nem muito em cima. Tem que ser 1 metro, né? Porque 1,5 m todo mundo alcança, né? Nem fica baixo, nem fica alto. E também não corre o risco ali de todo mundo ficar batendo, criança, né? Então é 1,5 m, é padrão. A caixa tem que ficar ou na parede fixada, ou se não tiver o suporte, né, ela pode ficar em cima de uma bancada, né? Porque a bancada, né, ela é no mínimo 1 metro, né? E está ali distante, ali está num local mais protegido. Então é 1,5 m na parede ou numa pia, né? Bancada não, uma pia, daquela pia de lavar prato, né? A gente vê muito em sala de vacina, sala de administrar medicamento. E não pode passar do nível, né? Feita essa imagem aqui, ó. Colocaram até, eu acho que é uma garrafa aqui de vidro.
né? Por que não pode? Porque isso aqui pode cair, né? A pessoa que for, né, remover isso aqui pode se furar também. Então lembrando que está tudo infeccionado aqui, né? Entrou em contato com o sangue do paciente, com secreção. Então além de perfurar, tem o risco biológico, né? As vias de disseminação. Então temos sangue e fluidos, né? Pode transmitir as hepatites, mais o HIV. Temos os aerosóis, tuberculose, varicela, sarampo. Temos gotículas, meningite, rubéola, cachumba. Tem várias outras doenças, né? Mas as principais, as que são as piores, né? São essas. E agora o coronavírus. E agora o corona. Ele vai entrar onde aqui? Gotícula. Gotícula, muito bem. Aí para gotícula se usa o quê? Para você se proteger? Máscara? Só a máscara? Que máscara? Não, óculos. Que tipo de máscara tu usa aqui? Máscara de pano, né? Não. Qual é a máscara? A de procedimento. A de procedimento, que é a cirúrgica, né? Então é a máscara cirúrgica, o óculos, como eu falei aqui, né? Pode pingar no seu olho, né? Então é a máscara e o óculos, né? Precaução baseada no modo de transmissão. Temos a de gotícula, aérea e a de contato. Então a de gotícula. Então tem que ter quarto privativo para o paciente com porta fechada, né? Infelizmente não temos suficiente para todo mundo, principalmente agora na pandemia, né? Então, mas antes da pandemia entrava um paciente com tuberculose, era quarto privativo só para ele, né? Então o uso da máscara, né, tanto para o profissional quanto para o paciente, né, tem que se oferecer a máscara também para o paciente. Só lembrando que 15 dias depois do início do tratamento para tuberculose não se transmite mais, né, mas por precaução, né, você continua usando. Precaução para aerosóis, também tem que ter quarto privativo, né? Aí a máscara ela muda, vai para N95 para o profissional que vai fazer o cuidado desse tipo de paciente, e para o paciente que vai fazer o transporte, máscara cirúrgica. Alguma pergunta? Não, isso aí vocês já sabiam, né? A gente só está dando uma relembrada. A segurança do paciente em situações de urgência. Então é muito importante, né, não só pensar em você, quanto pensar também para os pacientes, porque ali tem vários pacientes com vários tipos de doenças, né? Tem a questão do transporte do paciente que vai ser outra aula, que a gente vai abordar. Teve uma atualização o ano passado sobre o transporte do paciente, né? Mas a segurança do paciente é a preocupação crescente, reconhecida como qualidade na assistência de saúde. Mas antes do paciente, você tem que pensar sempre em você, mas não esquecer, lógico, do seu paciente, né? Você tem que prestar uma assistência com qualidade. Registros sobre danos associados à assistência em saúde são escassos, né? Aí vem aquela questão, porque é urgência e emergência, não dá tempo não. Aí, infelizmente a gente escuta muito isso. Não raros incidentes e iatrogenia no cuidado em saúde pela enfermagem. Então, né, não são raros, né, os incidentes, tanto para o paciente quanto, né, para o profissional de enfermagem em caso de situação de urgência. Recursos de materiais, esse daqui a gente já falou, né? Então é escasso demais, né? Principalmente porque
a demanda desses materiais nesses setores são maiores, há uma necessidade maior desses materiais, né? Então é muito complicado, né, você trabalhar nesse setor por conta desses materiais que falta muito. O preparo e padronização de carrinhos de emergência e desfibrilador. Então a gente vai, professor, o senhor falou lá aquele protocolo de carrinho de emergência, mas eu cheguei no estágio, não tem muita coisa não que o senhor falou não, né? Então é uma situação que a gente vê muito nos hospitais, então isso vai depender de cada, né, hospital, lógico. Você não pode comparar um hospital daqui do município com um hospital lá do Português, né, com o hospital da Restauração, né? Mas tem que ter o mínimo, né, e tem que ser padronizado, né? Tem que ter a conferência de todo o equipamento e todos os materiais antes e após de cada plantão. O que a gente vê por aí é enfermeiro só perguntando às vezes, tá tudo tranquilo, tem alguma coisa aí? E aí o enfermeiro vai embora, né, e a bomba fica para o que vai assumir, que está assumindo, né? Mas muitas vezes o diretor ele não cobra, não tem fiscalização, né? Com relação aos protocolos, né? Tem os protocolos do Ministério da Saúde e também existe dos estabelecimentos, cada estabelecimento pode fazer seu próprio protocolo, né? Então tem que seguir os protocolos para a sua segurança e segurança do paciente também. Então, por exemplo, se você chegar lá, eu vou trabalhar no setor de emergência e lá não tem protocolo. Então eu vou seguir o protocolo do Ministério da Saúde, né? E o enfermeiro lá, o responsável, ele pode fazer um treinamento com a equipe. Então a gente vai passar muito tempo com a equipe, né? Então vai ser, a gente vai ter várias amizades. Então vai ter técnico que trabalha com enfermeiro por vários anos. Então é bom fazer treinamento. Quando chegar um paciente de parada cardiorrespiratória, tu fica no ambu, tu fica fazendo massagem, tu vai pegar material para o médico entubar, tu pega o carrinho de emergência. Então cada um, né, tendo sua função ali para quando na hora não ficar um sem saber o que fazer, né, ficar aquela gritaria, fulano, pega isso, faz isso aqui, não sei o que. Então cada um sabendo já, né, antecipado o que fazer, fica bem, né, melhor tanto para a equipe quanto para o paciente, né? Isso vai dar mais segurança na sua assistência. Isso aí se chama protocolo. Protocolo é tudo aquilo que é realizado, né, para você seguir de acordo com o que você tem lá. Então, primeiro eu vou fazer isso, segundo eu vou fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, né? A identificação, né, que é prática indispensável, né, que é para você não fazer medicamento no paciente enganado, né, no paciente errado. Então tem que ter a identificação. A identificação já é feita na triagem, né? Então a identificação do paciente é na triagem, não é dentro do setor, né? Mas aí se você vê que o paciente está sem identificação, procure identificar ele, que é para não ter nenhum problema ali, né, com o paciente, para a segurança dele. Padronizar a identificação do paciente, quais dados a serem preenchidos, o membro do posicionamento, o uso de cores, placas e placas do leito, né? Muito importante. Tem lugar que usa, né, pulseira, tem lugar que usa colar, tem lugar que usa cartão, né, de acesso. Então vai depender da organização de cada setor. Reduzir o risco de erros de medicação, de procedimentos,
em especial de crianças, idosos, comatosos, confusos, dor aguda intensa e sedados, né? Porque ali vai ter vários pacientes, a gente já viu em foto aqui, mas não precisava nem mostrar foto, porque você já sabe que o setor de urgência e emergência é superlotado, né? Então tem que identificar todo mundo, que é para reduzir o risco de erro, né? De algum medicamento que o médico pediu para você administrar, né? Ou algum procedimento que for realizar com o paciente. Profissionais de enfermagem, a manipulação de catéteres, sondas, drenos e cânula é muito comum, né? Paciente de urgência e emergência ter catéter, sonda, drenos e cânula. Então tem que ter muito cuidado nesses pacientes, nessa manipulação, porque é nessa manipulação que você pode errar algum procedimento, errar na administração, né? E passar alguma infecção pro paciente, né? Então, erros de administração de soluções, né? Que são erros frequentes, né? E são poucos documentados, né? Pela questão de você não querer fazer uma prova contra você, né? Quem é que vai querer? Eita, eu errei aqui, eu vou lá notificar, né? Eu vou documentar que eu errei, né? Quem é que vai fazer isso, né? É quase impossível, quer dizer, eu nunca vi, né? Mas tem vários erros, né? Nesse setor de urgência e emergência. Verificar todos os dispositivos, desde a inserção até a desconexão, antes de realizar a reconexão ou administrar medicamentos e soluções. Então, o paciente entrou na urgência e emergência, não quer dizer que tu vai administrar um soro, uma medicação, ele já vai embora depois que tu administrar, né? Possivelmente tu vai ficar administrando ali por um período, o paciente vai ficar em observação. Então tem que sempre verificar esses dispositivos, se foi um catéter venoso que tu colocou, se foi um gel, se foi um scalp, né? Às vezes obstrui, né? Você precisa pegar outro acesso, né? Tem muito paciente que chega lá e aí o técnico não verificou, e aí quando foi administrar o soro, aí não estava no acesso, né? Aí o líquido ele fica na pele, isso ali vai prejudicar, né? A pele do paciente, né? Vai ficar demasiado, pode causar alergia, né? Um abscesso, né? Pode ficar roxo ali, né? O local, né? Pode ficar vermelho, pode passar infecção também. Utilizar equipos de cores diferentes, se tiver, né? A questão, acho que vocês aprenderam lá em nutrição, na disciplina, que vai ter paciente que vai ter com catéter, né? Equipos, né? Para administrar alimentação via parenteral, né? Porém, de um lado pode ter a alimentação, do outro pode ter para a medicação. Então tem que ter cuidado, né? Tem que usar equipos de cores diferentes. Se não tiver cor diferente, arruma alguma coisa ali, pinta de uma cor diferente, dá um jeito, que é para na hora ali, quando tu for administrar tanto o medicamento quanto a nutrição, tu não correr o risco de errar, né? Que acontece bastante, né? Esse tipo de erro. Então foi na disciplina até de farmacologia, né? Teve alguns alunos que fizeram a pesquisa, né? E vocês viram que já aconteceu vários tipos de erros como esse, né? Vocês estão por aí? Sim. Eu pensei que ia dizer, já terminei por hoje. Então, ainda, né? Tá quase acabando, terminou nada, 9h30.
Ontem eu larguei mais cedo, né? Então hoje a gente vai dar um gás maior. O meu já é 9h40. Pronto, Meu já é 9h42. Pronto, a gente vai pelo O meu. meu é 9h33. Pronto, tá igual ao meu. A gente vai pelo meu aqui. Aí já tá acabando. Eita, Kessia, dá um desconto. Já dei ontem. Larguei cedo ontem. Eu pensava que eu ia dar esse metade da noite para entrar em outro. Então, continuando na segurança do paciente, tem o transporte, como eu falei, vai ser uma aula só sobre o transporte do paciente. Né? O paciente entra no setor de urgência e vai ser transferido para outro setor. Todos eles vão ser, né? Alguns, né, em exceção, vai receber alta, né? Mas a maioria vai ficar em observação. Aí tu vai precisar, né, transportar aquele paciente. Então tu vai ter que monitorizar os parâmetros hemodinâmicos, usar sempre o oxímetro de pulso para ver a oxigenação, assegurar a fixação adequada do tubo em caso de paciente entubado, principalmente a questão do catéter venoso, né, porque aquele paciente vai precisar passar bastante tempo usando, né, aquele acesso. Então tu tem que sempre estar olhando, verificando, né, para manter aquela via que você pegou. Evitar deslocamentos de tubos endotraqueais, catéter venoso, sonda nasogástrica, sonda vesical, dreno de tórax. Evitar a queda do paciente, né, principalmente paciente idoso, criança, né, então tem que ter cuidado, principalmente naqueles pacientes que estão agitados. Geralmente paciente de urgência e emergência, mesmo se ele não for paciente mental, né, dependendo da situação, ele está sentindo muita dor, ele vai ficar se debatendo, né, então tem que verificar a questão da queda, né. Teve uma vez que eu fui no hospital e aí tinha um senhorzinho que ele é acamado, ele não se levanta sozinho, né? Ele não tem força, né, pela questão de saúde dele. E aí quando eu fui lá no hospital, ele já tinha passado do setor de emergência, e todos os pacientes passam por lá, né, aqui no regional. E aí quando eu passei, ele estava no corredor, ele estava tomando um soro numa cadeira plástica. E a esposa dele, que era uma senhora também, de idade, segurando ele, porque nem na cadeira ele ficava. Aí eu digo, rapaz. Aí fui lá na clínica, né, nos leitos, e todos os leitos livre. Aí eu digo, não, isso eu vou ficar calado não, né? Aí eu procurei saber quem era a enfermeira de plantão. Eu digo, vem cá. Aí só fiz apontar, nem apontei com a mão, só fiz apalei a situação. A enfermeira, meu Deus do céu, não sei o que. Eu digo, tem leito aqui, tu quer ajuda para colocar ele lá? Não precisa não, vou chamar fulano de tal. Então assim, cuidado com o paciente que a gente tem que ter. Então não era outra pessoa que era para chegar lá e ver, é o profissional lá do plantão que tem que administrar e ver a questão da segurança dele. Então tu coloca um idoso que é acamado numa cadeira, ele pode cair ali, né? Ele já está com a saúde debilitada, né? Então não custa nada você colocar numa cama, né? Mais seguro, né? Mais confortável. Se não tivesse, né? Aí a gente ainda ficava, né? Ficava revoltado porque não era para acontecer, mas tendo cama, né? Então tem que ter cuidado com o paciente cai muito de leito. Eu digo isso porque eu vi muito paciente caindo de leito lá no Dom Helder, né? E teve um que caiu de madrugada, eu estava cochilando, que parecia que o hospital tinha
tinha desabado um andar do hospital. Era uma mulher obesa, né? E quando ela caiu, fez aquele barulho que acordou, acho que a metade do hospital. Aí, quando eu fui olhar, na época eu estava estudando ainda. Quando eu fui olhar, três técnicas de enfermagem tentando levantar a senhora sem conseguir. E aí, quando foram levantar, não viram a questão se ela fraturou um membro. Porque numa queda dessa, a pessoa pode quebrar um fêmur, pode quebrar a bacia. E vocês sabem que são ossos que a gente perde muito sangue. Né? Não viram a questão da imobilização cervical. Né? Se ela tivesse uma fratura na cervical, e aí? Aí foi uma agonia, porque queria colocar ela rápido no leito. Aí teve que chamar os maqueiros. Né? Então, cadê a segurança do paciente? Né? Então, problemas de marcha e de equilíbrio, pós-operatório imediato, piso e superfície escorregadia, a questão da altura, da cama, o uso de grade rebaixada, da idade do paciente, tudo isso aí são situações que você tem que olhar, não é o paciente. Então, tudo, é só lembrar, tudo que acontecer com ele, a responsabilidade é tua. De quem é o plantão? É teu, o paciente tá nas tuas mãos. Então, tu tem que zelar pela segurança dele. Então, dreno de tórax também tem que ter muito cuidado, né? Assegurar a fixação adequada, o transporte desclampado e a cor do frasco de drenagem abaixo do nível de inserção da parede torácica, que é para aquela secreção não retornar para o pulmão, né? Durante o transporte você tem que fechar direitinho e deixar abaixo do nível torácico do paciente, né? Tanto em dreno de tórax quanto na sonda vesical demora, né? Os catéteres venosos, né? Assegurar a fixação adequada, não tracioná-los, né? Fazer a manutenção da infusão permanente, né? Aí a gente vê o paciente que já terminou a medicação, o soro, aquele sangue quase que chega lá em cima, né? Do catéter, do equipo, né? Então você tem que estar sempre fazendo a manutenção da infusão, porque se demorar muito, o sangue vai coagular, tu vai perder aquele acesso, né? Cuidado com sonda nasogástrica e sonda vesical, assegurar a fixação adequada, transportar clampada junto, né? No curto período de tempo, né? Não pode deixar muito tempo fechado. Não esquecer de descamplar logo após, né, a seguir. Então, quando você chegou no local que é para deixar ele, né, você tem que ir lá abrir novamente, né? Pode ser transportado no mesmo nível do paciente, né, se for a nasogástrica, né, não tem problema nenhum, né? Mas geralmente tem um negocinho de soro, um suporte de soro, ó, feito nessa imagem aqui, ó, né? Afixado no leito do paciente ou na maca, né? Se não tiver, aí, ó, tem uma enfermeira aqui levando na mão, né? Então tem que ter cuidado no nível, se está aberto, se está fechado. A segurança do paciente, né? Comunicação efetiva, né? Se for verbal ou não verbal, dependendo do nível de orientação dele, né? A escrita ou eletrônica, né? Porque muitos hospitais agora tá usando muito computador, impressora, né? Na passagem de plantão, né? Tem que ser uma passagem adequada, evitar o uso de abreviaturas, né? Tem umas abreviaturas que você não sabe o que significa,
né? Então como é que tu vai saber ali o que é que aquele profissional tá querendo informar? Se tu vê que é uma abreviatura que pode ser usada para várias palavras, aí tu dê preferência a usar a palavra completa. O registro completo e objetivo, né, para aquele profissional que for receber, né, seu plantão, né, ou em outro setor, ele saber o que é que tu quer passar no teu registro, né, utilizar a padronização de instrumentos, a escala de coma de Glasgow, né, que você vai aprender. E terminou. Pronto. Esse assunto, né, a gente terminou hoje. Amanhã a gente continua com outro. Graças a Deus! A gente continua com outro e eu vou fazer a última pergunta. Alguém tem alguma dúvida? Curiosidade? Mas não. Mas não, né? Então, graças a Deus, Kécio, todo se mundo alguém tá falar entendendo. hoje que tenha a dúvida uma hora dessa, vai apanhar. Deixa pra tirar a dúvida outra hora. Eu quero que não tenha dúvida na hora da prova. Né, Josinete? É. Tá bom, então como ninguém não tem mais dúvida, eu vou começar a corrigir algumas provas hoje. Vai dar pra... Acho que daqui pra sexta-feira eu tô dando essas notas pra vocês. Ou sábado. Ou então segunda-feira, né? A depender. Deixa pra dar no final do mês. Se eu tiver tempo aqui de corrigir tudo, aí a gente vai dar daqui pra sexta-feira. Se não na segunda-feira, porque eu tenho mais tempo no final de semana. Tá Não bom? tem problema não, professor. O importante é dar. Tá bom. Boa noite pra vocês e até amanhã. Boa, até. Até. Tchau. Eita, mera.